teus olhos. Nós te amamos, Senhor. Vou jogar-me em teus braços. A gente precisa desse colo, Senhor. Como criança me gira Oh, no Abba. ar. Oh, Abba. Esse é um instante que eu espero. É o melhor horário do dia, Esse é o Senhor. momento É quando que eu entramos nesse lugar, mais Senhor. quero. É o melhor momento. A hora de te encontrar. Diga pra ele assim, ó: eu te amo, eu te amo. Diz isso pra ele. Eu te amo. Sim, Eu te amo, ó Deus. eu te amo, Eu te amo. de todo o meu coração, Senhor. Eu te amo. O melhor das minhas emoções, o melhor Eu da te minha amo. saúde, o melhor da minha mente, Senhor. Debaixo do teu senhorio, Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Essa música é antiga, né? Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Sabe, hoje pela manhã eu estava indo trabalhar e fiquei pensando assim, saudade do tempo que eu era jovem, adolescente, que eu não tinha tantas obrigações financeiras, de trabalho, de casa, aonde eu podia gastar tanto tempo no meu quarto com as escrituras, cantando, chorando, orando. E agora, porque a gente tem família, a gente já acorda tendo que associar a presença e o movimento físico. Mas dentro do carro, irmãos, do trajeto ali da Condor até aqui na Tucanos, eu coloco a adoração e eu só fico chorando e dizendo: vem comigo, Jesus, para mais um dia de lutas e vitórias, para mais um dia onde nós não sabemos nada do que vai acontecer, mas a tua presença me dá tranquilidade. Aleluia. Todos os dias você acha que tem o controle da tua vida, mas você não tem. Todas as manhãs o coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor sempre virá a resposta da boca. Todas as manhãs você se levanta achando que sabe tudo, mas não sabe nada. Todas as manhãs as misericórdias se renovam sobre a tua vida. Todas as manhãs é mais uma oportunidade de você viver para Ele e dele endireitar as tuas veredas, de alinhar a tua vida àquilo que Ele tem planejado para você desde a eternidade. Sabe, meu irmão, nós temos que aprender a abrir os olhos e entender que não importa o que a gente está vivendo, não importa as lutas, não importa os desafios materiais, profissionais, só de abrir o olhinho assim, ó, você tem que dizer: uau, glória a Deus, é mais um dia. Enquanto você dorme, muita gente vai para a eternidade. Enquanto você dorme, está acontecendo tanta coisa na terra, e o Senhor te escolheu para fazer a diferença e te dar vida e vida com abundância. João 10, ele diz assim no versículo 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.
depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vai comigo lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Elas seguem porque elas conhecem. Diga assim: eu preciso conhecer mais de Deus. Diga: eu preciso conhecer mais. Amém? Fala isso com paixão. Senhor, às vezes eu acho que eu conheço, eu não conheço nada, Senhor, eu não sei nada. Lucas 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Você sabe que esse tudo que havia acontecido não eram coisas boas. Era a morte de Jesus e tudo que estava acontecendo. O dispersar dos discípulos, né? E aqui diz o seguinte: eles estavam conversando. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Diga assim comigo: eles estavam tristes. Você já ficou triste alguma vez? Você sabe o que é tristeza, irmão? É quando você está desanimado. A tristeza tem um parente muito próximo. A tristeza que não é segundo Deus, porque aquela que é segundo Deus, ela já promove uma alegria. Mas a tristeza de forma natural e humana, a partir do momento que a pessoa fica muito triste, ela já se desanima, não é assim? E ela já se enfraquece, não é assim? E ela perde a esperança. Caminha tudo junto. Tristeza, desânimo, falta de fé, vai tudo fazendo uma sequência. E aqui diz que o rosto dele estava entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós estávamos crendo que era ele que ia trazer redenção a Israel. Sabe uma outra coisa que estava junto ali? Frustração. Você não sabe que a gente estava com a esperança de que era ele que ia. Sabe quando uma pessoa fala assim: eu achei que ia resolver o meu problema. Aqui eles falam sobre a frustração, porque achavam que era ele. E aí, é hoje o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas a mulher não tinha credibilidade, né, irmão? As mulheres falaram, mas não tiveram que lá ver. E eles lhe disse, versículo 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Gente, olha só, Jesus criticou 2 situações. Demora para ter entendimento. Como é que vocês custam a entender? Você está vendo? Na tradução, nova NVI, nova versão internacional, diz assim: estão custando a entender. Todo domingo tem uma palavra revelada. O que falta para a gente entender e se posicionar? Para ouvir a voz de Deus,
Você tem que estar disposto, um coração disposto a obedecer. Porque para que ele vai falar com quem não quer obedecer? E se ele fala, você não vai entender, porque parece que tem hora que custa entender. Irmãos, Deus se move nas circunstâncias, amém? Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas, amém? Olha que interessante, Jesus falou assim: vocês custam a entender, e como vocês demoram a acreditar em mim. Irmãos, na teoria todo mundo crê em Deus, na hora do negócio ficar feio, fica todo mundo vendo se tem outra coisa para poder se segurar. Nunca houve e nunca haverá ninguém como o nosso Deus. Amém. Agindo Deus, quem Impedirá. Se Deus é por nós, mas em todas estas coisas, então por que a gente demora a crer? Pastora, você não sabe como está a situação. Eu sei da minha. Eu estou aprendendo a esperar. Jesus não corria, Jesus não se desesperava, mesmo quando a circunstância era contrária e as notícias eram ruins, e todo mundo achava que ele ia sair correndo lá para a situação de Lázaro. Jesus não se move por necessidade nem desespero. Você entende isso? Por mais que dentro da gente, às vezes parece que a gente tomou um soco na boca do estômago. Você já teve alguma notícia durante o dia que parece que fez assim, ó, pau, arrancou, você fica com aquele oco, se segurando por fora e por dentro. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Nessa hora, você tem que falar: vem Espírito Santo, me revela que o Pai está aqui comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eu for para a fornalha, eu creio que Deus vai estar comigo. Se eu conseguir resolver essa situação, o Senhor está comigo. Se eu não conseguir resolver agora, o Senhor continua comigo. Irmãos, vamos ser um pouquinho mais ligeiro no entender e no crer. E para isso você tem que ser mais rápido para ouvir e mais tardio para falar. Se você não sabe, guarda a boca. Porque tudo que você falar ganha poder no mundo espiritual. Se acordar de manhã dizendo tá difícil, tá uma droga, porque as pessoas são assim, porque as pessoas... Querido, você vai atrair essas pessoas para a tua vida. Você está delegando no mundo espiritual tudo isso para a tua vida. Irmãos, tem dia que o negócio não está bom mesmo não, mas eu não abro a boca para falar nada, porque eu sei que o nosso adversário não é onisciente. Ele se alimenta do que você fala, porque se você não falar e ficar em secreto com o teu Deus, ele não tem acesso às suas emoções. Se ele fosse onisciente, ele não teria deixado Jesus ir para a cruz. Correto, meu pastor? Então você precisa entender que para ouvir a voz de Deus você tem que fechar a boca. Como que Deus vai falar se você não para de falar? Você já experimentou falar com alguém que não deixa você falar? Você quer falar, você quer aconselhar, mas a pessoa já está com tudo pronto. Não, porque não sei o quê. Aí olha para você, não vai falar nada, você não deixa. Sabe, querido, para Deus falar, você tem que calar a boca. Para Deus falar, fica quieto. Quanto mais você reclamar, menos você vai ouvir a voz de Deus. Deus não fala no meio da murmuração, nem da reclamação, nem da tua indignação. Estou indignado, vai continuar indignado. A um coração quebrantado e a um espírito contrito, esse ele não resiste. Toda vez que eu abaixo a minha cabeça e digo: Senhor, eu não sei o que fazer, vem o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor.
Eu só sei que quando Deus permite situações como na vida de Jó, o final é melhor do que o começo. Porque Deus não é masoquista. Deus não é um Deus que tem prazer de ficar vendo você numa situação difícil. Porém, Ele nunca disse para você que você não teria que carregar a sua cruz. A sua é sua. E ninguém carrega a cruz do outro, sabia? Cada um tem que dar conta das suas guerras. Não adianta querer colocar sobre o irmão. O irmão vai orar com você, ele vai te orientar, mas é você que tem que se posicionar. A atitude é sua diante de Deus. Não dá para pegar carona não, querido, não tem. Quando temos guerras, somos nós que temos que ir para o Getsemane. Não adianta querer levar ninguém contigo. Jesus levou os 3, no final continuou só ele. Sabe o que eu quero te dizer? Ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante para essa geração. E é ouvir diariamente. Tem gente que pensa em ouvir a voz de Deus só quando o profeta, eita, assim diz o Senhor. Não, querido, aí é muito mole. Primeiro que nessa daí você pode ouvir a de Deus e a do homem, né? A profetada come solto. Então, eu particularmente nada contra, adoro falar em línguas. Nossa, eu acho maravilhosos os dons espirituais, é top. Mas eu gosto quando Deus fala comigo no secreto. Ele pode confirmar através de outro, mas primeiro Ele vai falar comigo. Porque esse negócio de que Deus falou com outro e não falou comigo, peraí, como é que é isso? Ele é meu pai, eu tenho intimidade. Ouvir a voz de Deus, essa talvez seja a maior de todas as crises em nossa vida. O maior de todos os desafios em qualquer momento da sua vida é discernir e obedecer. Discernir tem a ver com entender o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo no seu trabalho. Irmãos, o dom de discernimento quase ninguém busca, todo mundo quer falar em línguas, mas o dom de discernir espíritos é maravilhoso. Você saber entrar no ambiente, discernir, separar, observar. Quando eu e você falamos de ouvir a voz de Deus, nós falamos de ter discernimento. Você sabia que ouvir a voz de Deus e obedecer vai determinar o teu futuro? Se você pensa no futuro, pense que você precisa obedecer hoje para colher amanhã. O teu destino depende da tua obediência. O teu destino, o projeto que Deus preparou para você tem a ver primeiro com submissão. Domingo de manhã nós tivemos o Yazzie Charad e uma adolescente perguntou a respeito de livre-arbítrio. E ela questionou, como tem livre-arbítrio se na verdade parece que Deus não nos dá esse livre-arbítrio? Como que é isso? E foi uma classe maravilhosa, onde nós botamos uma cadeira, coloquei uma cadeira assim e falei assim, ó, tá vendo essa cadeira? Tá escrito o seu nome, levanta e vem aqui, tá vendo aqui? Tudo que Deus preparou para você está aqui. Agora você senta se quiser. Já foi predestinada para você essa cadeira. E de maneira muito prática eu expliquei que nós fomos predestinados para uma vida maravilhosa com Jesus. Mas tudo isso depende de obedecer, de submissão. Eu posso estar no centro da vontade de Deus, como eu posso, por conta própria, sair. Irmãos, Deus não mudou na liberdade que Ele nos dá. Só que detalhe, tem gente que é bom para cobrar seus direitos, mas não é bom em cumprir seus deveres. Eu quero ter direito de filho, mas eu não quero cumprir com os deveres de um filho. Nós falamos na classe do Yazzie Charad a respeito de teknon e ruios. Nós falamos do filho que é criança, que está lá em João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos no sentido, né? Vamos supor, aquela criança, ela foi ali, ela é filho.
Mas ela tem que sair daquela posição de bebê e chegar no Ruions. Ele tem que ser o filho que vai governar, que está pronto para gerenciar, administrar as riquezas do Pai. Nós temos uma geração de crianças dentro da igreja, que ainda briga por coisas fúteis, por coisas bobas. Querido, a carne de todos nós nunca vai concordar com tudo na vida do outro. O não concordar não tem a ver com rebelião. O não concordar pode fazer parte da sua personalidade, mas o obedecer é princípio bíblico. Eu obedeço gostando ou não gostando. Quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, nós falamos de uma geração que está surda, porque não quer obedecer. Uma geração que não sabe sofrer, mas que só sabe ter prazer. É uma geração hedonista, idolatra o prazer. Na hora que vem a luta, não, Deus não está comigo. Não existe, querido. O sofrimento não é de tudo ruim. Jesus aprendeu por aquilo que sofreu, e tem coisas na tua vida que você só vai aprender sofrendo. O sofrimento não é para você murmurar. O sofrimento não é para você reclamar. O sofrimento é para dizer: eis-me aqui, Senhor, estou disposto a seguir ao Senhor, haja o que houver. Seguir a Jesus quando Ele provê coisas materiais. Seguir a Jesus quando tudo está dando certo. Até o ímpio faz isso. Agora eu quero ver você fazer como Pedro naquele dia. Como é que você vai fazer? Vai negar? Você estava com ele, eu não. Você fala igual a eles, eu não. Como é que faz? Somos uma geração surda. Por isso em Apocalipse diz que aquele que tem ouvidos, ouça. Significa que tem gente que tem ouvido e não ouve. Suas decisões têm sido baseadas nos seus sentimentos ou na voz de Deus? Você escolhe baseado no seu prazer ou naquilo que Deus determinou para você? O seu dinheiro, você ouve a voz de Deus ou ele é só para te servir? Ouvir a voz de Deus. Apocalipse, não precisa abrir, 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate todo dia, mas tem gente que fala assim: agora não, que eu estou ocupado. Você consegue ouvir Deus falando para você: desliga a televisão, vai orar? Você consegue ouvir Deus dizer: vai lá e pede perdão? Você consegue ouvir Deus dizendo: anda direito, alinha a tua vida pessoal? Você consegue ouvir Deus dizendo: as palavras que você falou são palavras feias, que entristecem o meu espírito, endireita a tua boca? Irmãos, tem pessoas que ouvem muito para o outro, mas não ouvem para si mesmo. Chegar para o outro e dizer: Deus me falou, mandou te dizer isso, legal, e para você, disse o quê? Ouça Deus. Talvez, irmãos, essa semana eu estou ministrando e eu vou continuar falando sobre isso. Somos uma geração que está sofrendo de surdez espiritual, que desaprendeu a orar, desaprendeu a ler a Bíblia, que não sabe esperar, não sabe suportar, não sabe perder, não sabe sentir dores, não sabe sofrer. Que geração é essa, irmãos? Que se tudo não tiver de acordo, não quer estar na igreja, já não vem aos cultos mais. Como é que é isso, irmãos? Eu vou repetir: somos a geração que está desaprendendo a orar, desaprendeu de ler a Bíblia, não sabe esperar, não sabe suportar, não sabe perder, não sabe sofrer. Irmãos, famílias inteiras eram colocadas no Coliseu Romano para ser comida por leões. Nero colocou Roma incendiada com
cristãos, mas eles não largavam a sua fé. E a nós, ficou desempregado, Jesus me deixou. Alguém falou mal de mim, já estou desesperado, já quero me justificar. Uma das coisas que eu tenho aprendido, o justo não se justifica, ele continua andando. Eu não preciso me justificar, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só preciso andar com Jesus. Sempre vai ter alguém para não ir com a tua cara, sabia disso? Sempre vai ter alguém para não gostar do teu jeito. Me desculpa, se o meu Jesus se importasse com amor à reputação, ele não tinha salvado a humanidade. Por isso, o que é mais importante? Ouvir o que a multidão diz ou ouvir a voz de Deus? Porque tem gente que se preocupa tanto com o que a multidão diz, com o que as pessoas vão falar, que elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Ouça Deus para a sua vida. A cada manhã, eu tenho me levantado de manhã 6 horas, 6:30, fico olhando ali na direção da cidade. Esses dias eu me ajoelhei e falei: Senhor, que saudade, que vontade de não ir trabalhar, Senhor, que vontade de ficar aqui. Irmãos, eu acho que o pastor Celso já teve esses momentos. É um momento que você parece que você quer largar tudo, quer esquecer tudo. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero dinheiro, eu só queria ficar aqui com o Senhor. A presença de Deus, ela é tão preciosa, irmãos. Quando ela se revela para nós, com a glória, com o Shekinah, você fica embriagado, você chora igual criança. Irmãos, nenhum título, nenhuma roupa, nenhuma conta bancária é maior do que a presença da glória de Deus na sua vida. Quero terminar essa noite. Ficou um monte de coisa aqui para a gente falar depois. Eu quero te falar, confia no caráter bondoso de Deus. Sabe uma das maiores estratégias luciferiana? Sabe o que Satanás fez com Jesus na tentação do deserto? Em todo momento ele queria que Jesus duvidasse da identidade de filho de Deus. Em todo tempo Satanás vai lutar contra mim e você, dizendo: você não é filho, então por que isso está passando na tua vida? Deus não é o seu pai, então por que você está passando por isso? Sabe o que eu aprendi, querido? Haja o que houver, Deus é bom. O caráter de Deus não é masoquista, é um caráter bondoso. Muitas das vezes não cultuamos, buscamos apenas respostas no culto. Querido, você vem para cultuar, você não vem para poder, vou fazer agora uma cartomancia, vou ver. Se o pastor for para a direita é a vontade de Deus, se o pastor for para a esquerda não é. Para com isso. Primeira atitude quando você entrar por aquela porta não é ouvir pregação, é dar a sua vida, dar a sua atenção, dar a sua emoção. Porque se você ficar aqui só olhando o celular, como diz o pastor, que agora ele vai pregar direto sobre isso, já estou até adiantando para você. Se for para você estar aqui sem trazer seu coração, sem trazer suas emoções para Deus, o que você vem fazer aqui? Eu vim porque eu preciso de umas bênçãos, e Deus tem que me ver lá na igreja, senão Ele não vai abrir a porta. Querido, posso te falar uma coisa? A tua presença física no templo tem que ser acompanhada com a presença do teu coração. Eu venho cansada para cá. Você está cansado? Eu também, estou trabalhando quase 12 horas por dia. Mas quando eu entro naquela porta ali, eu entrei ali, sentei perto do Lucas e da Claudinha, já com vontade de chorar, dizendo: meu Deus, eu consegui chegar até aqui, que delícia. Não fui nem para a direita nem para a esquerda. Nenhum convite na quinta-feira pode te tirar desse lugar. Nenhum convite pode tirar o teu foco de estar no domingo na ceia do Senhor. Querido, não perca o foco na tua vida espiritual. Não é uma marca de roupa, não é um passeio, não é as férias que vai dar descanso para você. É a presença de Yeshua na tua vida. Amém. Se você não tiver a presença, você pode ir para o hotel mais caro de Balneário, você pode ir para outro país, você pode ir para onde você quiser.
você não vai descansar, porque o descanso está na presença de Deus. Termino te dizendo o seguinte: essa é uma geração que ouve várias vozes, porém não tem parado para ouvir a voz de Deus. Consegue ouvir Deus falando através do outro, da pregação, mas não se deixa ser moldado na quietude do Espírito. Existem palavras que Deus vai usar a nossa liderança, mas Deus fala também quando você fica quietinho com a sua Bíblia e deixa Ele te moldar, querido. Sabe o que acontece? A gente às vezes não gosta do silêncio, porque no silêncio Deus vai falar tudo que você fez de errado, não acusando, mas te convencendo que você precisa mudar o seu comportamento. Nós não estamos vivendo uma época de empolgação, irmãos, mas é uma época de posição. Não adianta receitar para o outro aquilo que você não está desfrutando. Não venda um produto, desfrute e dê de graça. Entendeu? Primeiro você desfruta, depois você oferece. O que eu faço com o meu emocional? Coloca ele na cruz. O que eu faço com a minha ansiedade? Coloca na cruz. O que eu faço com as minhas preocupações? Coloque na cruz. E aí, pastor? E aí que não tem outro problema, tem que esperar. É processo. Alguns vão perder para ganhar. Outros vão ter que morrer para viver. Outros vão ter que ser humilhados para ser honrado. Mas o fato é, se você ouvir a voz e abrir a porta, Ele vai cear com você. Fique em pé, eu quero orar contigo. O meu orgulho me tirou do jardim, mas Ele trouxe a gente de volta. Sabe o que eu quero te instigar nessa noite? Sair daqui com vontade de ouvir a Deus. Parar de ouvir crítica de pessoas. Parar de se preocupar com o que as pessoas falam a teu respeito. Amanheça dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Acorde dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar. Olha que lindo isso. Só o Senhor pode cuidar de você nessa terra. Só o Senhor pode te proteger da língua enganosa, dos olhares invejosos. Irmãos, a inveja existe, você sabia disso? A inveja existe, a fofoca existe, a maledicência existe. Mas o Filho de Deus, ele não fica focado no que os outros dizem. Ele está ligado no que o céu diz a respeito dele. Deixa Deus conduzir sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo. Quero orar contigo. Quero cantar esse cântico com o Lucas, com o pessoal, mas eu quero que você ore. Diga: Senhor, me ensina a ouvir tua voz. Eu quero parar de me preocupar com o que as pessoas acham a meu respeito, Senhor. Senhor, eu quero descansar no Senhor para tudo que vai acontecer essa semana. Eu quero descansar em Ti para tudo que vai acontecer no mês de fevereiro. Todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. Tudo está em Ti. Fala com Ele. Aproveita esse momento para você conversar com o Senhor antes de ir para casa. Entrega a tua vida, teu sentimento, teu dia de trabalho. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Ele quer te levar nesse lugar. Se eu perdesse tudo que tenho,
Em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, meu irmão. Você precisa viver isso em Deus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Sim. De graça o Fala que você quer conhecer e ouvir a voz dele. Quero conhecer. Eu quero conhecer mais do Senhor, Pai. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Isso. Sua humildade colocou esse jardim em mim, Senhor. Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tem em troca do amor, eu falharia. Você não precisa comprar o amor, ele é de graça. O Senhor te ama. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Sim. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Entrega a sua vida para ele. Eu quero conhecer todos os dias. Jesus. Todos os dias, Pai. Eu quero ouvir tua voz. Quero abrir a porta da minha casa, Senhor. Eu quero conhecer Jesus, meu amado. Ele é lindo. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Meu amado é. Sim. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre oh meu Deus. milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Hey! Nós te amamos, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Oh Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Meu amado, Diz isso para ele. o mais belo. Ninguém é maior do que Deus. Ninguém é mais lindo do que Jesus. Ninguém é mais precioso. Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas escolhas. Sim, Jesus. De milhares. Senhor, que essa palavra de João 10, de Lucas 24, possa cair em boa terra dentro de nós. Que possamos aprender a ouvir do Senhor. Que possamos discernir o tempo e o propósito. Dá-nos a graça, Senhor, para termos entendimento e crer a cada dia. A fé que fundamenta, Pai. A fé que o Senhor se revela para nós.
Pai, em nome de Jesus, guarda os teus filhos, livra de todo mal, Senhor. Ó Deus, dá a eles o sono do justo, Pai, porque a tua palavra diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Que haja um descansar no Senhor nesta noite, que haja graça sobre cada família, cada lar, Pai. Pai, nós oramos que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.